Olá, meus irmãos queridos, graça e paz a todos, espero que vocês estejam bem no Senhor. Aqui nós daremos continuidade no nosso curso de novos membros, batizandos e também daqueles que estarão fazendo profissão de fé pública em breve, depois que terminarmos aqui o nosso curso. Hoje nós trataremos, irmãos, do tema compromisso com a igreja. Estaremos lendo o texto base que está lá em Hebreus capítulo 10, no verso 25. Sugiro que você abra sua Bíblia e me acompanhe, ou pegue o seu livreto. Esse estudo é baseado no livreto Rede de Discipulado, capítulo 1, na página 65. Esse é um material disponibilizado pela nossa Junta de Missões Nacionais, JMN, um material produzido pelos irmãos, o reverendo Arival Dias Casimiro, e também pelo Paulo Lali. O texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em Hebreus capítulo 10, verso 25, nos diz: Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, os autores começam esse estudo fazendo-nos 3 perguntas. A primeira é possível ter uma vida espiritual produtiva sem integrar-se a uma igreja? É possível estar em comunhão com Deus e viver longe da comunhão da igreja? E a terceira pergunta é possível ser cristão fora da igreja? Há muitos hoje em dia, irmãos, que diriam sim, é possível congregar, eu na minha casa, você na sua. Afinal, temos a tecnologia ao nosso favor, nós podemos ouvir os pregadores que nós gostamos. Eu não gosto muito de ouvir aquele fulano, aquele cicrano, então eu prefiro estar em casa. E nessa situação, irmãos, nós acabamos, por exemplo, ouvindo somente aquilo que nos agrada, quando tantas vezes na igreja local nós temos o privilégio de ouvir aquilo que nós necessitamos. Somos contrariados pela palavra, nós somos confrontados pelo Evangelho. Mas vamos lá, vamos um pouquinho adiante, porque quando alguém se torna um discípulo de Jesus, meus irmãos, ele passa por uma regeneração espiritual e é inserido na igreja. Ele passa a fazer parte da comunhão dos santos. Portanto, todo discípulo, anote isso, todo discípulo é membro do corpo de Cristo. É o que diz 1 Coríntios capítulo 12, no versos 12 e 13, que diz assim: porque assim como o corpo, e aí lembre-se do seu corpo, por exemplo, nós temos dedos, mãos, nós temos cotovelos, joelhos, canela, enfim. Pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, se nós somos comparados, irmãos, como o corpo de Cristo, nós também somos comparados, ao ramo da videira verdadeira. João 15, verso 5 diz isso: eu sou a videira, disse Jesus. Vós, o corpo, a igreja, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, disse o Senhor. Ele também nos compara, irmãos, como ovelha do bom pastor. João 10, versos 14 a 16 nos diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu o conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E ao final, meus irmãos, nós somos comparados, a integrantes da família de Deus, conforme Efésios capítulo 2, no verso 19, que diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sabe de uma coisa, gente?
nós podemos reconhecer a importância da igreja, sim, meus irmãos. Ela foi criada por Deus para o nosso bem. É o que diz Deuteronômio capítulo 7, no verso 6. Vamos à leitura que diz: porque tu és povo santo ao Senhor, o Senhor teu Deus, o Senhor, o teu Deus, que te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então, se a igreja, meus irmãos, foi criada por Deus para o nosso bem, ela também, irmãos, a igreja, ela é edificada por Cristo. É o que diz Mateus capítulo 16, no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para terminar, não é? A igreja também, meus irmãos, ela é considerada como instrumento que o Senhor Deus usa para realizar o seu plano principal no mundo. Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, meus irmãos, a partir dessa introdução nós faremos então 3 perguntas. A primeira é: o que é a igreja? A segunda pergunta é: por que devo participar de uma igreja? E a terceira e última pergunta nos diz: que igreja devo frequentar? Vamos então para a pergunta número 1. O que é a igreja? O conceito de igreja na Bíblia tem 2 dimensões: local e universal. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, irmãos, lá no capítulo 1, no verso 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Bom, meus irmãos, é possível que você tenha notado que no texto lido, nós percebemos aí de cara que há 2 dimensões da igreja: a igreja local e a igreja universal. Paulo ele se dirige à igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, a igreja na dimensão local. Na igreja universal, segundo diz Paulo, ele se dirige à igreja de Deus que em todo lugar se invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A ênfase de Paulo é que a igreja não é apenas local, mas também universal. Ela congrega pessoas que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Para diferenciar essas 2 dimensões da igreja, irmãos, ele usa a expressão Igreja de Deus. Resumindo, a igreja é o povo de Deus. Ela reúne todas as pessoas que foram eleitas e chamadas por Deus em todos os tempos e lugares. A igreja, portanto, meus irmãos queridos, é o povo da aliança. É o povo salvo e enviado ao mundo para pregar a salvação de Deus. Ela tem 2 dimensões: igreja local e universal. Guarde isso no seu coração. Bom, meus irmãos, nós acabamos de ouvir o que é a igreja. Agora, em segundo lugar, a pergunta é: por que devo participar de uma igreja local? A carta aos Hebreus ela foi escrita para encorajar cristãos desanimados que estavam dispostos a desistir da fé. Muitos aqui, irmãos, já tinham o costume de não ir mais à igreja. Há alguma coisa parecida, meus irmãos, com aquilo que por vezes nós vivenciamos na nossa igreja local. O autor escreve dando-lhe um mandamento. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. O texto inspirado nos diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Vejam, irmãos, é que nós somos alertados acerca aqui de 2 compromissos intransferíveis. O primeiro compromisso é o compromisso relacional. O texto diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O Senhor Deus ordena, meus queridos, que todo crente se relacione com os outros crentes, sabe? Com o intuito de vivenciar o amor e encorajar a fé. Ou seja, nós precisamos considerar, sabe, irmãos, nós precisamos valorizar os nossos irmãos na fé, e não denigri-los, e não julgá-los. Eles são importantes e são necessários ao nosso relacionamento. O mandamento bíblico é que você os considere ao ponto de encorajá-los à prática do amor e das boas obras. Veja, dos 36 mandamentos mútuos existentes no Novo Testamento, queridos, eu quero destacar 25 que são principais. Amem-se uns aos outros, Romanos 12, 10. Aceitem-se uns aos outros, Romanos 15, verso 7. Saudem-se uns aos outros, 2 Coríntios 13, 12. Cuidai uns dos outros, 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. Sujeitem-se uns aos outros, Efésios capítulo 5, versos 21 e 22. Suportem-se uns aos outros, Colossenses capítulo 3, verso 13. Não tenham inveja uns dos outros, Gálatas capítulo 5, verso 26. Deixem de julgar uns aos outros, Romanos 14, verso 13. Não se queixem uns dos outros, Tiago capítulo 5, verso 9. Não falem mal uns dos outros, Tiago capítulo 4, verso 11. Não mordam e devorem uns aos outros, Gálatas capítulo 5, verso 15. Não provoquem uns aos outros, Gálatas 5, verso 26. Não mintam uns aos outros, Colossenses capítulo 3, verso 9. Confessem os seus pecados uns aos outros, Tiago capítulo 5, verso 16. Perdoai-vos uns aos outros, Tiago capítulo 5, verso 15. Edifiquem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Ensinem uns aos outros, Colossenses capítulo 3, 16. Encorajem uns aos outros, Atos 13, 15. Aconselhem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Cantem uns para os outros, Colossenses 3, 16. Sirvam uns aos outros, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Levem as cargas uns dos outros, Gálatas capítulo 6, verso 2. Hospedem uns aos outros, 1 Pedro capítulo 4, verso 9. Sejam bondosos uns para com os outros, Efésios capítulo 4, 32. Orem uns pelos outros, Tiago 5, verso 16. Ora, se o primeiro compromisso ele é relacional, o segundo compromisso, irmãos, é congregacional. Hebreus capítulo 10, verso 25, de novo diz: o mandamento bíblico é: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Ora, o mandamento proíbe o crente de não frequentar a igreja ou de não congregar-se com seus irmãos. Ou seja, é proibido, irmãos, o crente, o cristão, não frequentar a igreja. Não é possível não frequentar a igreja. Nós precisamos frequentar a igreja. Porque, irmãos, integrar-se a uma igreja local é ordem divina. Não é do pastor, não é da denominação. Por outro lado, meus irmãos, integrar-se a uma igreja local é uma necessidade que precisa ser atendida. Mas, pastor, por que a igreja é necessária mesmo? Bom, 3 razões que nos são básicas. A igreja é necessária para organizar a vida dos crentes. Ela é necessária também, irmãos, para o crescimento do cristão por meio da comunhão, da adoração e do ensino. Ainda, ela é necessária para que o crente desenvolva os seus dons no serviço cristão.
Acrescento a essas, meus irmãos, a necessidade de manter acesa a chama espiritual. É possível que você lembre daquela frase tão popular que diz: uma brasa fora do braseiro tende a esquentar. É isso? Não, meus irmãos. Certamente você já acertou, né? Eu é que me equivoquei aqui. Certamente ela esfriará. A alma virtuosa que está só é como a brasa que está sozinha. Em vez de esquentar-se, ela se tornará cada vez mais fria. Um escritor chamado Philip Yancey, ele nos oferece aqui 4 motivos para irmos à igreja. 1. Vá à igreja por causa do dono. Amém, amém? Sim, meus irmãos, é óbvio. A igreja existe. E ela existe não para oferecer entretenimento, melhorar a nossa autoestima ou facilitar amizades. Gente, a igreja existe para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassará. Ela vai fracassar. Philip Yancey diz que Deus é a razão que temos para frequentar a igreja. É o que diz também, irmãos, os Salmos 84, versos de 1 a 4. Vamos ler o texto? Ele diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Amém. Se o primeiro motivo de irmos à igreja é por causa do dono, o segundo motivo é por causa dos seus irmãos. Irmãos, Deus é quem escolheu as pessoas para fazer parte da igreja. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 e 27? O texto inspirado nos diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E notem isso, irmãos, esse detalhe tão precioso. Sim, porque foi o Senhor Deus que escolheu pessoas diferentes e complicadas para viverem juntas. As igrejas locais do Novo Testamento produziram uma revolução social nunca visto na vida. Judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, todos juntos, congregados por causa de Jesus. Isso é igreja. O terceiro motivo para você ir à igreja é por causa dos perdidos, gente. A igreja existe para alcançar e acolher aqueles que são de fora. Alguém já disse que a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício daqueles que não são membros. Interessante. O quarto motivo é: vá à igreja por causa das suas necessidades. Veja, você não pode ser crente isolado da comunhão da igreja, meu querido. Existem 2 coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é ser cristão. A igreja foi criada por Deus. Sim, querido. Foi criada por Deus para suprir as necessidades dos cristãos, e a maior necessidade de uma ovelha é ser pastoreada. Vamos ler Hebreus capítulo 13, verso 7 e 17? Vamos lá. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Toda ovelha precisa de pastor, de aprisco e da companhia de outras ovelhas. Bom, estamos quase chegando ao final. Iremos para o terceiro e último capítulo. Resumindo, a primeira pergunta foi: o que é a igreja?
A segunda pergunta foi: por que devo participar de uma igreja local? E em terceiro e último lugar, estaremos estudando sobre que igreja devo frequentar. Irmãos, com a variedade de igrejas que existem hoje, é difícil até, não é, você escolher que igreja você deve se integrar. Mas veja, há 3 marcas históricas de uma igreja verdadeira que são apresentadas pelos reformadores. Eles dizem assim: a igreja que devo frequentar é aquela que prega e ensina fielmente a palavra de Deus. A igreja que devo frequentar é aquela que administra corretamente os sacramentos, batismo, santa ceia. A igreja correta ainda que devo frequentar é aquela que aplica a disciplina aos seus membros faltosos. Bom, aqui nós vamos acrescentar mais 3 itens que devem ser considerados no nosso estudo. Vamos lá. Procure uma igreja que cultua ao Senhor Deus de forma teocêntrica. Sabe, irmãos, a verdadeira adoração, ela visa agradar ao Senhor Deus. João capítulo 4, versos 23 e 24 diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 também diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 3 também diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Para terminar, Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29 também diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, reteamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Além de procurarmos uma igreja que cultua ao Senhor Deus de forma teocêntrica, nós também, irmãos, precisamos procurar uma igreja que prega o evangelho da cruz de Cristo. Parece brincadeira, mas nos nossos dias, irmãos, é coisa rara. Porque assuntos que falam da cruz de Cristo vai exigir arrependimento e santificação daqueles que ouvem. Por exemplo, vamos ler os versículos que estão contidos no estudo. Lucas, capítulo 24, verso 47 diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Atos, capítulo 2, versos 37 e 38 também diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ainda Atos capítulo 17, versos 30 e 31, que diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Por fim, meus queridos, nós devemos procurar uma igreja que seja missionária, que está envolvida com evangelização e plantação de novas igrejas. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, a grande comissão, nós ouviremos o Senhor Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Terminaremos o nosso estudo, meus irmãos, ainda lendo Atos capítulo 1, verso 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, em casa, em Sumé, na família, na escola, no trabalho, nas ruas. Amém, amém. É isso, meus queridos. Na conclusão, nós precisamos nos integrar, sim, à nossa igreja local. E fazer isso, irmãos, de todo o nosso coração. Pois o verdadeiro cristianismo, ele só pode ser vivido de forma comunitária quando evidenciamos isso na igreja local. Portanto, procure uma igreja adequada, que seja bíblica e sirva ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a alegria, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Amém, amém?